O erro de toda pessoa que estuda sedução é achar que vai conseguir seduzir todo mundo. Muito pelo contrário, você não vai seduzir todo mundo. Você acha que ao ler livros como o próprio Arte da Sedução do Robert Greene, ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie vai fazer você ser a pessoa mais carismática do mundo? Pode ser que você não atinja essas expectativas, infelizmente. Você está meramente iludido. A real mesmo é que você, na verdade, vai seduzir uma minoria de pessoas na sua vida. Você não vai seduzir todo mundo, você vai seduzir muita pouca pessoa. E isso não é um problema, é uma das maiores vantagens de se estudar sedução, na verdade. E eu vou te explicar o porquê até o final desse vídeo. Por incrível que pareça, é ao não seduzir todas as pessoas, e sim uma minoria delas, que você consegue, por exemplo, ganhar melhores promoções no trabalho, que você consegue realmente, de fato, encontrar o amor da sua vida também. É a partir do momento que você seduz menos pessoas do que o normal, que você vai conseguir as melhores relações. E eu vou te provar nesse vídeo utilizando inclusive o próprio livro do Robert Greene. O Robert Greene, ele vai te mostrar o porquê que, na verdade, você, ao seduzir menos pessoas, ao seduzir uma quantidade muito menor de pessoas do que talvez as que você espera, é que, na verdade, você vai ter os melhores resultados, as melhores conquistas. As melhores conquistas realmente amorosas ou até mesmo de amizade, na verdade, vão ser com muitas poucas pessoas. E eu vou usar o livro do Greene para te provar isso. Prazer, meu nome é Carlos, eu vou utilizar o livro do Robert Greene, A Arte da Sedução, para provar que livros técnicos como esse, livros de autoajuda, livros de finanças, livros de relacionamentos, livros técnicos chatos de ler como esse, na verdade, eles são extremamente interessantes. São livros que podem mudar a sua vida para melhor. Então, o meu intuito aqui no Orbucks é esse. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva. Mas se você não lê livros, não se inscreva. Se você não gosta de ler livros, não sabe nem o porquê que você está aqui, você realmente só quer entender como que você consegue se dar melhor com as pessoas em relacionamentos, fica até o final do vídeo, não se inscreve, tá bom? Não faça isso, só se inscreva nesse canal se eu realmente agregar valor para você, combinado? Do contrário, não se inscreva nesse canal, porque eu não quero pessoas que não leem livros aqui, combinado? Eu quero que você só fique nesse canal se você realmente gosta de livros como esse. Segunda coisa importante, eu não sou um professor de sedução. O meu intuito aqui, como eu disse, é te mostrar livros técnicos iguais a esse, mas a transformação que o livro promete é só se você ler o livro, combinado? Leia o livro se você gostar, se você se sentir convencido a ler o livro por conta desse vídeo, leia, porque eu recomendo muito, mas não espere de mim essa mudança, tá bom? O meu intuito é pegar esse livro que eu li, gostei, mudei minha vida com ele, só que eu vou pegar as minhas experiências e vou tentar te ajudar a não só entender melhor o livro, como de fato aplicar essas dicas que o próprio livro ensina. Mas quem é o cara que está ensinando tudo isso é o Robert Greene, combinado? E não eu. Eu estou apenas misturando as minhas experiências aqui para tentar te ajudar, combinado? Eu sou especialista em ler livros, em relacionamentos eu sofro igual a vocês, combinado? Então o meu intuito aqui é estar em pé de igualdade com vocês e, juntamente com a ideia do livro, melhorar a nossa vida no conjunto, não só a minha como a sua também por meio desse vídeo, combinado? E, claro, por meio do livro também. Então vamos continuar com o vídeo. E a primeira pergunta que a gente tem que responder nesse vídeo é o seguinte: por que eu, como sedutor, não vou seduzir todo mundo? Por quê? E a resposta é muito simples: nem todo mundo é a sua vítima certa. Aí você deve estar se perguntando agora, né? Nossa, o que é a vítima certa, meu Deus do céu? Não tem problema. Se você já leu o livro do Grimm, você já deve ter visto esse capítulo, né? Mas, mesmo que você tenha ou não lido, que você tenha ou não entendido, vamos aprofundar melhor nessa ideia a partir desse vídeo agora, combinado? Primeiramente, o que é a vítima certa, então? Quando a gente vai ler os 24 processos sedutores do Robert Greene, ou seja, as 24 etapas para você ter uma sedução, eu acredito que elas não sejam tão lineares, mas elas pelo menos na forma que o Robert Greene escreve, elas são um tanto quanto lineares. A primeira dica que o Robert Greene vai dar, né, o primeiro processo sedutor, é você se preocupar em encontrar a vítima certa. Basicamente, a vítima certa é você encontrar aquela pessoa que não só é suscetível às suas investidas, ao seu jeito natural de ser, como também essa pessoa consegue te seduzir em contrapartida. Ela consegue mexer com você emocionalmente num nível em que todos os seus movimentos eles acontecem de forma natural. O que isso significa basicamente? Quando a gente vai relembrar ali antes dos 24 processos sedutores, a gente dá de cara com as 10 personalidades sedutoras, né? Ou seja, 9 que seduzem e uma que é o antissedutor, ou seja, a pessoa que repele outras pessoas. E você vai ver que naturalmente cada tipo de personalidade sedutora ela
você pode se identificar com ela, né? Naturalmente. O Robert Greene deixa claro que você vai se identificar com uma ou com várias ao mesmo tempo. E naturalmente você vai trabalhar para ou aprimorar ou até mesmo unir personalidades sedutoras. E por consequência, para cada personalidade sedutora existe uma vítima equivalente. Se não equivalente, uma vítima que é mais suscetível, uma maneira de se comportar, uma carência que você tem, uma necessidade psicológica que facilita a sedução para uma personalidade sedutora, enquanto para outra personalidade sedutora não necessariamente. Então, um exemplo prático, por exemplo, tem uma personalidade sedutora chamada o amante ideal, que em resumo, muito bem resumido, lembrando que já tem um vídeo aqui no canal só falando das 10 personalidades sedutoras, mas para lembrar o que é o amante ideal, basicamente, ele é o tipo de pessoa que vai conseguir pegar ideais, ideias, necessidades, valores reprimidos da sociedade ou de uma pessoa específica e vai trazer isso à tona na figura dele, na presença. Ou seja, ele vai ser aquele cara que pode ser o cavalheiro que a mulher deseja, ele pode ser o político que a população quer ouvir, o político que fala de reformas ou de conceitos da nação que a população não escuta e gostaria de reviver novamente. Ele vai ser o tipo de pessoa que pode identificar num possível relacionamento amoroso que ele possa ter com uma pessoa, uma necessidade, por exemplo, de aventura romântica, e por conta disso ele vai lá e oferece justamente aquilo que aquela mulher ou aquele homem quer, uma aventura romântica, sair do tédio, alguma coisa nesse gênero, e por consequência, ele agindo dessa maneira de forma natural, ele tende a buscar esse tipo de vítima. Lembrando que por Robert Greene a vítima é toda e qualquer pessoa que está suscetível a entrar num case de sedução. Então, o amante ideal, ele tem um tipo de vítima específica. Normalmente pessoas que têm falta de aventura, normalmente pessoas que estão no tédio, pessoas que idealizam alguma coisa para sua vida, mas elas não encontram uma maneira de materializar isso na sua própria vida, elas só idealizam e por consequência, o amante ideal ele consegue justamente trazer aquilo que é abstrato para uma presença mais física, mais emocional na presença dele. Ou seja, toda e qualquer pessoa que tem essas fraquezas, vamos dizer assim, essas carências emocionais de propósito, de valores pessoais, ela vai naturalmente ser uma vítima suscetível de um amante ideal. Isso é encontrar a sua vítima certa. Concorda comigo, portanto, que se você, como um sedutor, tem essas características, vamos dizer que você seja o amante ideal, você também, em contrapartida, não consegue seduzir outro tipo de pessoa que não tem essas carências emocionais? Vou dar um exemplo, por exemplo, do dandy. O dandy, qual que é o grande segredo dele para você conseguir seduzir sendo um dandy? É você, por exemplo, brincar com os papéis de gênero. Você, por exemplo, ser um homem mais afeminado ou uma mulher mais masculinizada em algum nível. E você encontrar isso, encontrar como sedutor carências na outra pessoa que diminuam as resistências que os papéis de gêneros trazem, como por exemplo, um homem dificilmente consegue se conectar com assuntos que mulheres gostam e vice-versa também. Mulheres têm dificuldades em se conectar com assuntos que homens gostam. E o papel do dandy é justamente diminuir essa resistência por meio do espelhamento. O espelhamento do narcisismo que o próprio sexo tem, né? Então, por exemplo, mulheres gostam muito de maquiagem, correto? Se você, como homem, consegue de alguma forma encontrar uma mulher que primeiramente, né, ela é extremamente narcisista, ela gosta desses assuntos mais femininos. Se você consegue estimular o narcisismo dela por meio da sua presença, conversando desses assuntos, sem parecer forçado, porque antes de tudo, um dandy ele não inverte o papel de gênero dele, ele continua sendo sim um homem hétero, tranquilamente, de acordo com Robert Greene, mas ele consegue trazer esse quê de feminilidade, por exemplo, né, o dandy feminino, ele tem essa capacidade. Se você consegue seduzir assim, você concorda que o amante ideal e o dandy, eles podem se complementar, mas a priori eles não são a mesma ideia de sedução? Se você entendeu isso, basicamente você entendeu que seria a vítima certa. Existem pessoas com necessidades específicas, ou seja, tem mulheres que têm dificuldade em se conectar com homens por conta do seu papel de gênero, né? Por conta da sua feminilidade, o seu narcisismo, que ela não consegue, de certa forma, se espelhar, consegue se adaptar ao do homem, enquanto que existem outras pessoas que têm carências mais relacionadas a valores, propósitos, a uma falta de aventura romântica e assim por diante. Concorda comigo que esses dois tipos de pessoas são seduzidos por dois tipos de sedutores diferentes e, por consequência, os resultados e as necessidades e todas as derivações disso são completamente diferentes? Se você concordou comigo até aqui, você concorda então que existe uma vítima certa para cada pessoa. O tipo de pessoa que eu seduzo, por exemplo, não é o tipo de pessoa que você seduz. E o tipo que eu e você seduz talvez não seja o tipo de uma terceira pessoa.
Cada pessoa tem uma facilidade em se conectar com um tipo de pessoa específica por meio dos assuntos, por meio da sua maneira de ser, da sua maneira de se vestir, de ver o mundo também. Tudo isso influencia para você encontrar a vítima certa. E não só você encontrar, como também ser persuadido por essa vítima certa. O tipo de pessoa que me seduz provavelmente não é o mesmo que te seduz você, e provavelmente também não é o tipo de pessoa que vai seduzir uma terceira pessoa que esteja assistindo esse vídeo agora. Portanto, para cada pessoa existe nuances ali psicológicas que vão influenciar na hora de você entrar, por exemplo, num case de sedução, seja de amizade, seja amoroso, seja político, seja de vendas, não importa. Cada pessoa tem uma característica específica que vai facilitar ou vai dificultar uma sedução. Cabe ao sedutor identificar esse tipo de pessoa e, após identificar, ver se ela está suscetível à sua sedução. Agora que você entendeu mais ou menos isso, você percebeu quão absurda é a ideia de você seduzir todo mundo? Nem todo mundo vai gostar das mesmas coisas que você, nem todo mundo vai ter as mesmas carências, necessidades psicológicas. Não vai ser todo mundo igual. Todo mundo vai ter ali um mundo diferente, experiências diferentes, necessidades diferentes que não necessariamente você, como sedutor, vai conseguir preencher. O que na verdade você vai fazer é um jogo de probabilidade. Você vai, sendo você mesmo, sendo. Por exemplo, digamos que você já identificou a sua personalidade sedutora. Você entendendo qual é a sua personalidade sedutora, você vai ver quais são as pessoas do seu ambiente social que estão suscetíveis a você. E não o contrário. Não é porque necessariamente você é um coquete que você vai seduzir todo mundo por meio do retraimento social. De acordo com o que o Robert Greene vai trazer, é claro. E para mim, especificamente, pelo que eu entendo do livro Robert Greene, além da questão da vítima, né? Você tentar persuadir uma vítima que não necessariamente bate as ideias, né? Não bate o que ela necessita de carência emocional com o que você tem para suprir, né, com a sua personalidade, o seu jeito de ser, conversar e agir. Não só isso, como para mim o mais importante ainda é você encontrar aquele tipo de pessoa que também mexe com você. Até porque você pode ser um sedutor mecânico, você pode tentar forçar um relacionamento ali com uma pessoa que talvez você nem goste do que ela enxerga de mundo. Só que, justamente por você forçar, por você ser mecânico, que você vai lá e acaba estragando tudo de uma vez. Como diz o próprio Robert Greene, a ideia da sedução é você parecer o mais natural possível. E se você não consegue de forma natural seduzir uma pessoa, você sendo do jeito que você é, e apenas aprimorando aquilo que você já é por essência, né? Independente de qual seja a sua facilidade na comunicação, de acordo com o Robert Greene, a pessoa do outro lado também é um vetor que vai te influenciar. Se você não tem interesse algum para seduzir aquela pessoa, em manter uma amizade, ou estar num casamento, ou estar namorando aquela pessoa, se a pessoa que você está seduzindo não te seduz de volta, não existe essa via de mão dupla, naturalmente essa sedução não tem como acontecer também. Então é importantíssimo você encontrar a vítima certa para você seduzir as pessoas, porque do contrário, se você tenta seduzir todo mundo achando que é só questão de técnica, é só questão de você falar uma ou duas palavras ou aplicar uma técnica de um coquete, não sei. Não importa o que você tenha entendido do Robert Greene. Se você acha que é só isso, muito pelo contrário, você não vai conseguir seduzir ninguém. E se você acha que a minoria, você seduziu poucas pessoas, isso é ruim? Não, muito pelo contrário. Você simplesmente só achou a vítima certa. E por achar a vítima certa, por achar pessoas que você seduz com mais facilidade, e essas pessoas também te atraem de alguma forma para estar em um vínculo com elas, você na verdade vai ter uma melhoria de vida. Ao invés de você buscar quantidade, você buscando qualidade, é justamente aquilo que o Robert Greene está ensinando no livro. Você ter qualidade nas relações e não quantidade. Porque não faz o menor sentido quantidade no quesito de você ter uma relação boa ou não. Quer um exemplo prático do quão raso é você, por exemplo, buscar quantidade ao invés de qualidade nos relacionamentos? Eu vou citar aqui o livro O Jogo do Neil Strauss. No caso, o jogo A Bíblia da Sedução, que ele vai basicamente te falar como que um cara, né, que literalmente dedicou a vida dele pra seduzir mulheres, pra realmente tirar aquela carência dele de se relacionar, qual que foi basicamente o desfecho dele. Mas antes de falar do desfecho dele e explicar um pouco mais desse livro, eu vou fazer um convite pra você. Tá gostando dessas ideias do livro do Robert Greene e gostaria de se aprofundar mais nela? Aqui no canal a gente já tem membros, que basicamente você assina o terceiro nível, que é o nível mais caro aqui do canal, no qual você vai ter acesso no caso, vídeos específicos meu, no qual eu vou estar falando de capítulos do livro, de ideias do livro mais específico. Por exemplo, agora já tem mais ou menos 10 vídeos nos quais eu vou estar falando de
capítulos do processo sedutor. Então, entre no espírito, aparente ser um objeto de desejo, plante insinuações. Já tem vídeos de mais ou menos de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, no qual eu vou estar explicando de forma detalhada, dando exemplo do livro, dando exemplo meu, explicando de uma forma ainda mais mastigada o livro junto com vocês, para justamente você melhorar os seus relacionamentos, não só com amorosos, mas também de amizade, de política, até vendas dá pra citar usando o livro do Robert Greene. Tudo isso eu vou estar falando ali pra quem é membro do canal aqui no YouTube, combinado? Então se você quiser se aprofundar mais no livro, é só você se tornar membro do canal, tá? O leitor avançado é o 3º nível, tá, gente? É o nível mais caro, não são os primeiros níveis, eles são outras coisas aqui, outros benefícios que eu ofereço aqui no canal. Se você quer o benefício específico de ver os vídeos que eu fiz exclusivamente do Robert Greene para membros, aí você vai assinar o 3º nível, que é o leitor avançado, combinado? O editor vai pôr aqui na tela exatamente qual que é esse nível para você não errar, combinado? Então vamos lá. Por que relações rasas, elas literalmente não dão em nada, e já tem provas, já tem pessoas que testaram isso e não funcionou. Como eu disse, o Neil Strauss, ele é um cara que literalmente ele escreveu um livro, praticamente uma autobiografia dele, no qual ele vai basicamente contar ali a história de vida dele como um sedutor, né? Um pick-up artist. Pra quem não sabe, um pick-up artist é literalmente uma pessoa que dedica a vida dele só pra se relacionar com mulheres. É bizarra essa ideia, eu não recomendo essa vida pra ninguém, como eu vou explicar, mas basicamente é um cara que ele dedica a vida dele pra ir em eventos, em baladas, em festas, ele se expõe socialmente falando a outras mulheres para tentar se relacionar com elas, e a partir daí ele começar a aprender a se relacionar com elas. Só que qual que é o grande trunfo desse livro, que é muito interessante você ler ele, para você ver não só a construção do próprio Neil Strauss, como também o vazio que é você se relacionar apenas pelos instintos mais primitivos, por assim dizer. Quando a gente vai ver o Neil Strauss, o porquê que ele decidiu entrar nessa vida, primeiramente ele se dava muito mal com as mulheres mesmo, beleza, ponto. Ele tinha dificuldades em conversar, em se relacionar, ele não conseguia mesmo, ele tinha muita dificuldade basicamente, e isso movimentou ele para começar a matar essas dúvidas, tipo, pô, como é que eu consigo me relacionar melhor com as mulheres? Nisso, para responder essa dúvida, ele começou a não só ler livros, pesquisar, como ele se juntou a um grupo de outros homens que basicamente sabiam mais que ele de abordagem, de relacionamento e assim por diante, e por conta disso ele começou também ali por imersão a aprender, né? Desde como funciona a mente da mulher até técnicas de abordagem, formas de lidar com a própria mente, justamente para ele conseguir abordar melhor e assim por diante. Beleza. Nisso, o livro basicamente vai falar, pô, ele se deu bem, pô, ele se deu mal, aconteceu isso, aquilo, outro, teve um evento que ele fez tal coisa. Basicamente é isso, é uma biografia, como eu disse. Ele vai estar contando a própria história dele de evolução pessoal. Só que no finalzinho do livro ele vai falar algo muito interessante. Depois que ele atingiu meio que o platô dele, ele sabia que, pô, ele conseguia pegar qualquer mulher. Ele saía na balada, ele sabia exatamente o que fazer, era tudo um padrão pra ele. Era só chegar, falar tal coisa ou agir de tal maneira, ele conseguiria o que ele quisesse de qualquer mulher, segundo ele, né, na autobiografia. Só que o que aconteceu, de acordo com o próprio Neil Strauss? Primeiramente, né, ele já era professor ali junto com o Mystery, que era o parceiro dele, que ensinou ele, só que depois eles acabaram trabalhando junto. Eles davam aula para outras pessoas serem iguais a eles. Só que primeira coisa, nesse mundo já começava muito uma questão de inveja. Então a primeira coisa que aconteceu no livro é que o Neil Strauss vai falar que ele teve muito problema com inveja, pessoas que atrapalhavam ele, pessoas que literalmente brigavam por outras mulheres com o Neil Strauss, e o Neil Strauss começou a achar isso bizarro. E de fato é mesmo. Tipo, por que você quer tanta validação de uma terceira pessoa assim, certo? Isso já é um dos primeiros problemas que o Neil Strauss traz e que o Robert Greene já prevê no livro do Arte da Sedução, que é justamente o vazio que é você seduzir de forma mecânica. Mas beleza. A segunda coisa que você vai ver no livro, além da questão de, pô, você vai atrair mais olhares de inveja, outras pessoas vão começar a querer te derrubar, e isso é ruim, você não quer ser muito bom em relacionamentos com mulheres pra ter esse fim, concorda? De tentar só ficar criando inveja em homem, basicamente, é isso que o Neil Strauss vai meio que, resumidamente, tá? Porque é um livro grande, mas resumidamente é isso. Basicamente ele teve problemas de inveja com seus próprios alunos que aprendiam essas técnicas com ele. Mas o segundo problema muito mais relevante é basicamente o seguinte: o Neil Strauss ele sentiu um vazio gigantesco em se relacionar com várias mulheres. E quando eu digo gigantesco, era gigantesco mesmo. Ele chegou num nível
em que ele preferia simplesmente não mais dar aula para os alunos dele. Ele entendia que, pô, se eu gastar o meu tempo aqui dando aula para eles, eu vou estar transformando mais pessoas em robôs, que basicamente iam se relacionar de forma vazia com mulheres, e isso não estava preenchendo ele como pessoa. Ou seja, se a gente pegar ali a pirâmide de Maslow, né, a gente saiu aqui do Neil Strauss, que estava lá na base, falando de coisas mais primitivas, né, de necessidades mais primitivas, como o próprio sexo, como o relacionamento. E agora a gente já tá chegando no nível da autoestima, que é o topo da pirâmide. Ou seja, o Neil Strauss, ele não tava vendo propósito mais nenhum em ensinar homens a ser igual a ele, porque ele entendia que aquilo não era o que preenchia ele como pessoa. Então, no final desse livro, inclusive, ele não defendia a princípio a monogamia. Só que, por exemplo, ele vai lá e até escreve um outro livro, né? Acho que é um livro depois desse do Jogo A Bíblia da Sedução. O Neil Strauss literalmente fez um livro, literalmente defendendo a monogamia. Eu não li esse livro, mas ainda assim, no Jogo A Bíblia da Sedução, ele comenta que ele começou a ver mais sentido em se relacionar só com uma pessoa. O próprio Mystery, que era um outro cara que também só ficava com várias, etc. Ele também favoreceu a ideia de que, pô, eu prefiro ficar só com uma mulher. Justamente porque eles encontraram uma vítima certa, uma pessoa que realmente mexia com eles, que se identificava, que dividia as ideias, não era só algo tão carnal, por assim dizer. E por consequência disso, eles acabaram terminando o livro, né? O Neil Strauss terminou o livro falando que basicamente ele praticamente casou. Na verdade, ele casou mesmo, de fato, né? Posteriormente, ele se separou, pelo que eu dei uma pesquisada. Mas, a princípio, no livro, ele termina dizendo que casou e o Mister terminando namorando mesmo. Coisa que é absurdo no livro você imaginar que aqueles caras que poderiam ter qualquer mulher do mundo, eles acabaram escolhendo uma específica pra ficar junto. Portanto, esse é o grande lance que o Robert Greene quer dizer em relação à vítima certa. Porque é um vazio tão grande você tentar seduzir várias pessoas ao mesmo tempo, que você mesmo, se você tiver essa oportunidade, você vai sentir esse vazio e vai evitar. E é muito simples. Você não só mais vai ter essa necessidade de se relacionar de forma carnal, você também vai ter a necessidade psicológica de se relacionar com as pessoas. Que é dividir o propósito, que é dividir as ideias propriamente ditas, dividir a vida mesmo com a pessoa no geral. Se em algum momento você vai sentir esse vazio. E como eu disse, a pirâmide de Maslow, que não é citada no livro do Greene, tá? Mas se você pesquisar a pirâmide de Maslow, ela basicamente vai te explicar quais são as necessidades humanas, o que motiva um ser humano em determinado momento da vida dele. Então, em alguns momentos vão ser necessidades mais fisiológicas, ou seja, necessidades do corpo, enquanto que quando você começa a resolver essas necessidades fisiológicas, você sobe até o nível da autoestima, que é necessidades psicológicas, coisas mais abstratas, por assim dizer. Portanto, isso é basicamente a ideia do porquê não seduzir todo mundo é melhor. Porque, primeiramente, para você como indivíduo, você vai se relacionar com pessoas buscando mais qualidade, o que vai trazer qualidade de vida para você e mental também. E também porque, por si só, por essência, de acordo com o livro do Robert Greene, seduzir em quantidade não faz o menor sentido. Porque nem todo mundo vai estar suscetível a você, nem todo mundo vai ter as carências exatas que você pode ser capaz de preencher. Todo mundo tem um universo gigantesco dentro de si. Todo mundo tem as suas características, qualidades, etc., que vai facilitar ou não para você seduzir essa pessoa. Portanto, se você é do tipo de pessoa que achou que na verdade esses livros eles iriam te ajudar a seduzir várias pessoas, inúmeras pessoas, muito pelo contrário. Esse livro, um livro como o do próprio Robert Greene, ou até mesmo como fazer amigos influenciar pessoas, todo livro de relacionamento bom que se preze, ele vai terminar justamente falando aquilo que o Neil Strauss disse no jogo A Bíblia da Sedução. Que é basicamente, você vai preferir em dado momento, quando você realmente se tornar uma pessoa sociável, uma pessoa que tem facilidade em questões sociais, né, dinâmicas sociais de relacionamento, no fim das contas, você, como indivíduo, você vai se motivar muito mais para ter uma relação de qualidade do que uma relação de quantidade. E até que é meio óbvio até, né? Vamos sair um pouco do quesito relacionamento. Vamos imaginar no quesito amigos. Você prefere ter vários amigos que não necessariamente dividam as suas ideias, experiências, ou que você nem tenha tanta história pra contar assim com eles, porque toda hora você tem um amigo novo, e esse amigo novo ele nem teve tempo suficiente de amizade com você pra contar histórias, né, do tipo viagens bizarras, ou coisas que vocês viveram junto que vocês nunca mais vão esquecer. Você prefere esse tipo, né, que é de quantidade, vários amigos com poucas experiências ou experiências rasas na sua vida, ou você prefere aquele amigo de infância, aquele amigo que dividiu desde os bons até os maus momentos, vocês já brigaram,
namoraram, vocês já tiveram momentos felizes, vocês já passaram, sei lá, desde a época da adolescência, infância, começo da vida adulta, meio da vida adulta. Não sei, de repente você também é uma pessoa mais velha, você realmente passou a vida inteira tendo esse amigo, e esse amigo te viu desde a infância até o casamento. Você prefere esse tipo de amigo ou outro? Naturalmente, pelo menos eu escolheria o segundo. Eu prefiro muito mais essa qualidade de relacionamento, ainda mais depois de entender o livro do Robert Greene, A Vítima Certa e tudo isso que eu falei no vídeo, do que vários amigos ali que eu saio só um final de semana e nunca mais converso com o cara. Entende? Agora imagina, traz isso pros relacionamentos amorosos também. Qual que é o sentido de você ficar com várias pessoas e não construir pelo menos uma história específica com uma, ou tem alguma coisa específica pra contar, ou justamente buscar a ideia de um relacionamento mais profundo? Concorda comigo que é vazio? É você procurar é viver pelo vento, basicamente? Perfeito. Se você entendeu até aqui, isso é o conceito de o porquê que você não vai seduzir todo mundo, e isso é muito bom mesmo. Você não seduzir todo mundo e seduzir poucas pessoas, na verdade, vai ser qualidade de vida pra você. E também entender o que seria o conceito da vítima certa do Robert Greene, que é o que justifica tudo isso que eu falei aqui. Todos esses exemplos, outros livros que eu citei aqui, é tudo isso que justifica a ideia da vítima certa. E se você quiser se aprofundar ainda mais na ideia do livro do Robert Greene, dá uma olhada nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela.